Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por estar iniciando mais uma noite com o nosso programa Momento Bíblico, que vai ao ar todas as quartas-feiras, às 21 horas, diretamente da Sun News, para o Brasil e o mundo. Deus abençoe a você, a todos, amados, queridos irmãos. Deus abençoe você que é pastor, você que é líder, você que é cantor, você que é uma cantora, pastora ou missionária, missionário, todos aqueles que fazem parte e contribuem para o reino de Deus, sejam todos muito bem-vindos para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui quem vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir, diretamente dos estúdios da Sun News, para o programa Momento Bíblico, com um tema dessa noite, um tema enriquecedor, abençoador, para a glória de Deus Pai em nossas vidas. Quero mandar a paz do Senhor Jesus aos meus queridos e amados irmãos do Ministério Remanescente em Cristo, a qual eu vos faço parte, ao nosso amado e querido pastor Ronélio. Deus abençoe tua vida, meu querido, vossa esposa, vossa família e toda a família remanescente. Quero mandar a paz também e beijo para a família, minha esposa, meu filho, que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Amados irmãos, sejam todos bem-vindos, os que estão chegando de perto e de longa distância, para o nosso programa dessa noite. Programa para abençoar a tua vida. Desde já, abençoe esse programa. Como? Compartilhando ele, clicando aí no YouTube, inscrevendo no canal da Sun News, escrevendo no meu canal, Fábio Vladimir, abençoando essa obra, enriquecendo esse projeto. Com certeza, a glória e a honra de nosso Deus será grande para o nosso crescimento da palavra de Deus, disseminando a palavra de Deus para o Brasil e o mundo. Abençoe esse projeto cada vez mais. Vamos fazer uma pequena e breve oração. Deus Pai Todo-Poderoso, te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Abençoe cada um, Senhor, aonde possa ser alcançado a transmissão desse programa. Alcance as vidas, salva, liberta, restaura, renova para a tua glória. No nome precioso de Jesus Cristo, toda honra e toda glória a ti, Jesus. Amém. Irmãos queridos, tema dessa noite, em Cristo sigo em frente. Por quê? É necessário eu entender que em Jesus é uma nova caminhada, em Jesus é uma nova trilha, em Jesus há uma restauração, uma renovação, algo novo sobre nosso viver. E quando nós entendemos isso como essa mentoria de Deus, nós começamos a compreender e entender os objetivos, os propósitos, os parâmetros de Deus sobre a nossa vida. E aí, com esses parâmetros de Deus sobre a nossa vida, nós começamos a estar envolvido na vontade de Deus. Haja vista que se você for procurar em programas anteriores do Momento Bíblico, você vai entender o que significa as vontades de Deus em nossa vida cristã, para o cristão, para o servo de Deus, para o crente. Tipos de vontade de Deus. Está lá, procure e seja abençoado. Nessa noite, o tema é seguir em frente na presença do Senhor Jesus, sendo fortalecido, sendo agraciado, sendo renovado pela palavra e pela bendita presença do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo vivo de Deus. Isso é notório, mas eu preciso não só conhecer o texto, eu preciso ter a vivência desse texto. Algo que não é simples, algo que às vezes é difícil, mas não é impossível. Por que não é impossível viver a palavra de Deus? Porque principalmente temos a ajuda do nosso fortalecedor, que é o Espírito Santo, renovador, fortalecedor, orientador e aquele que nos faz estar vivendo uma direção de Deus abençoada, na vontade do Senhor. Quando Jesus foi batizado, através das mãos de João Batista, a voz do céu bradou dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, este é meu filho, a qual eu sinto alegria. Então, traz isso para os dias de hoje. E você, quando está vivendo na presença de Deus, você transmite alegria para Deus. Porque você vai trazendo para a Deus uma visão
de um prisma. Ou seja, Jesus em nossa vida, ele entra em nossa vida e para Deus, ele contempla Deus em nós, o seu Filho, Jesus Cristo. E quando ele contempla o seu Filho Jesus Cristo em nossa vida, aí existe um prisma, um reflexo da tua glória e da tua presença na caminhada espiritual. E através dessa caminhada espiritual, nós vamos caracterizando aquilo que Isaías 53 diz, que é as pisaduras de Cristo. Pelas suas pisaduras eu sou sarado, né? O que está lá na parte final do versículo. Então, pelas pisaduras, por essa caminhada que deixou Jesus, que você vai atingindo as marcas de Cristo. E quando você vai atingindo as marcas de Cristo, automaticamente sua vida, sua casa, sua história vai se caracterizando como mente de Cristo. Irmãos queridos e amados, é necessário que muitos crentes, muitos cristãos que se diz ser cristão, mas estão vivendo uma vida de hoje sem a visão de Deus, sem a mente de Cristo, sem uma mentoria de Deus, sem entender o que Deus está falando, sem entender o que Deus está orientando para você ter uma vida melhor. Eu sempre prezo uma coisa, é necessário nós procurarmos e buscarmos diante de Deus uma orientação divina de sermos melhores para com Deus, de ter uma vida melhor na presença de Deus. Haja vista que quem pensa que ter uma vida melhor com Deus é ter muito dinheiro, é ter muitas condições financeiras, isso são detalhes que fazem parte de uma vida melhor com Deus. Primeiro ponto que eu preciso entender de ter uma vida melhor com Deus é ser reconhecido por Deus, é ser valorizado por Deus, é ser honrado, honrada por Deus, para que você entenda que Deus está com você. Não adianta você chegar na igreja, não adianta você chegar em mim, ou eu chegar em você e falar, olha, Deus está comigo, só eu de falar essas palavras, não adianta nada. Eu preciso ter uma convicção e principalmente estar escrito diante de Deus que essa confirmação existe diante do Pai. Existe uma confirmação de Deus confirmando que Ele está comigo e que eu estou com Ele. Aí existe um sincronismo das pisaduras, da marca de Cristo. Uma mente de Cristo é isso, está seguindo a palavra de Deus, está caminhando na palavra de Deus e automaticamente quando você caminha na palavra de Deus, o seu nome vai confirmando cada vez mais no livro da vida. Observe, irmãos, como uma coisa vai levando a outra. Por quê? Deus, ele começa sempre um início, meio e fim. Não importa qual trajetória nós estamos vivendo com Deus. O importante é estar nessa trajetória. O importante é estar na caminhada. Porque muitos têm desistido da caminhada. Muitos têm largado a caminhada por fraquezas espirituais. Ou por alguma provação. Ou provação de Deus. Ou provação porque pegou pelas mãos. Ou uma provação do inimigo. Ou então uma forma de uma tentação do inimigo e tem desistido de Jesus. Tem largado o evangelho da salvação. Eles têm esquecido do poder da palavra de Deus existente sobre o ser humano. Palavra de Deus é, quando nós observamos o textuário da Bíblia, observamos o textuário da Bíblia. Qual é o textuário da Bíblia? O texto central, o versículo central da Bíblia Sagrada. É muito fácil. Aquele que fica no meio, centralizado na Bíblia. João, no capítulo 3, versículo 16, quando você observa na palavra de Deus. Vamos ler o que está escrito lá? Olha aí, é bem conhecido entre a igreja. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmão querido e amado, primeiro ponto dessa descrição é que Deus amou primeiramente a nós. Deus, ele lançou o seu melhor para nos salvar, para estarmos próximos a ele. Jesus disse em vários momentos, o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio trazer o que estava estranho diante de Deus. Veio trazer de volta à luz o que estava nas trevas. Nós estávamos nas trevas. Nós estávamos andando como uma ovelha sem pastor. Nós estávamos desgarrados do evangelho da salvação. Nós estávamos no lamaçal do pecado. As algemas e as correntes malignas nos prendia, nos fazíamos escravos espirituais. Mas louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor, que Ele estendeu as suas mãos e nos fez livre na presença do Senhor, liberto, cheio da tua
virtude e da tua graça e das tuas maravilhas, nos transportando da tua perfeita e maravilhosa luz, nos tirando das garras do inimigo e nos fazendo assentar nos assentos celestiais, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, a vocação de Deus era fazer com que o Filho, que é o unigênito, que é o seu melhor, lançando sobre nós, para sermos alcançados. Mas quando ele foi lançado sobre nós, é necessário a continuidade do versículo. Qual é? Que crê no Filho, crê na sua palavra, crê no seu evangelho, as boas novas, e trazendo a sua vida, que é a vida eterna, sobre nós. Nos transportou, irmãos, para a sua perfeita e gloriosa luz. E isso significa ter a vida eterna. Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Aqueles que estão em Cristo, superabunda a vida eterna. Glórias a Deus por isso. Aqueles que estão em Cristo correrão sobre o seu ventre o quê? A glória, a água da vida, a água que sacia a sede, a água que traz motivação de continuar. Glórias a Deus. Traz motivação de prosseguir, e isso se forma, caracteriza de estar em frente na presença do Senhor Jesus, seguindo avante, seguindo caminhante na presença do Senhor Jesus Cristo, confirmando o que o salmista expressou nas suas palavras: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. A sua palavra encandeia, me ilumina, brilha sobre todas as situações da escuridão do mundo que já está em trevas, porque o mundo jaz do maligno. Jaz significa estar morrendo aos poucos na mão do inimigo, mas sobre a direção de Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Quem achar que Deus não está no controle, esse precisa conhecer mais a sua palavra, precisa ter mais conhecimento da virtude de Deus, para entender que Deus está na frente de tudo, porque Jesus profetizou que haveria todas essas coisas, e isso são complemento da palavra de Deus sobre a humanidade. Por isso que devemos nos apegarmos cada vez mais na presença do Senhor, pelo poder do evangelho de salvação, para estarmos o quê? Efésios 6, 10, 11, revestido de toda a armadura de Deus, da planta do pé até o alto da cabeça, para que os dardos inflamáveis do inimigo não venham a ter êxito de nos destruir e de nos fazermos cada vez mais, ou voltarmos cada vez mais à escravidão espiritual. Porque estar na igreja, a gente aprende uma coisa, meus queridos: estar na igreja não é sinônimo 100% de salvação. Congregarmos é preciso e congregar é necessário, porque o apóstolo Paulo disse que nós devemos estar congregando como se faz os santos, como de costume e hábitos dos santos. Mas quando nós deixamos de congregar, nós estamos isentando a palavra sendo exercida sobre nós. Aí haverá um enfraquecimento espiritual, aí haverá a cauterizar sobre nós o que? A apostasia da fé, e aí a gente não consegue, através de uma apostasia da fé. Uma pessoa pode estar na igreja apóstata? Pode. O que é isso? É estar na igreja, mas a sua mente está cauterizada no distanciamento de Deus. Já não sente mais nada, não consegue exaltar a Deus, não consegue agradecer a Deus, não consegue orar, não consegue nem sequer dar uma adoração, uma transmissão a Deus. O que está acontecendo? A apostasia chegou sobre essa vida, e infelizmente a apostasia está dominando essa vida e fazendo com que ela não consegue, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios no capítulo 4, versículo 4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não contemplem e não vejam a glória de Deus. Então o Deus desse século, com um D pequeno, que está lá na Bíblia, se caracterizando, se referindo, fazendo uma menção do inimigo das nossas almas, que é o diabo. Ele está cegando as pessoas, a mentalidade das pessoas, para que não enxergue o evangelho.
Não enxergue mais a salvação, não enxergue mais motivação de continuar avante, prosseguindo na presença do Senhor. Não consiga mais sentir aquela alegria na alma e no espírito, não conseguindo mais sentir aquele prazer de estar na casa de Deus. Aquele versículo que o salmista disse, alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. Isso não existe mais na vida de uma pessoa que já está apóstata. Ele não consegue mais sentir essa alegria, ele não tem mais essa motivação, ele deixou isso ser esvaziado, e aí o que vai começando a crescer? Uma depressão espiritual. Irmãos, a luta, a batalha é muito grande, mas ela não é contra a carne, e nem contra o sangue, ela é contra as hostes malignas que estão alocadas nas regiões celestiais. Ou seja, eu preciso entender, aumentar a minha fé na presença do Senhor, acreditar no Senhor, porque a Bíblia diz, aqueles que crerem, verás a glória de Deus. Bem-aventurados que não viram, mas os que creram. Bem-aventurado que entende que Jesus, ele é espiritual, mas ao mesmo tempo ele é real sobre nossa vida. Ele está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo, quando o povo se reúne e engrandece a Deus, ele se faz presença, porque ele disse, aonde tiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio. Então é necessário que Jesus esteja no meio da nossa conversa, é necessário que Jesus esteja no meio dos meus negócios, é necessário que Jesus esteja no meio nos ensinamentos, nas pregações, no jejum, na adoração, é necessário que Jesus esteja no meio, e se Jesus está no meio, a glória e a honra de Deus acontece, aí existe uma liberdade do Espírito Santo operar e executar sobre o povo de Deus. Isso é importante, irmãos, porque quando há liberdade do Espírito Santo operando sobre o povo de Deus, aí a cura, a libertação, a renovação, aquela alegria na alma, o povo se alegra, o povo glorifica, exalta, porque é o Espírito do Senhor trabalhando, é o Espírito do Senhor executando as suas obras, o Espírito do Senhor confirmando em João no capítulo 14, que ele veio como consolador, fortalecedor, renovador, instrutor, orientador, para nos fazer forte, revestido, porque um povo de Deus é um povo forte, é um povo revestido. Povo medroso não é o povo de Deus. Deus não tem compromisso com o povo medroso. Deus tem compromisso com o povo valente, povo revestido. Os 300 que estavam ali junto com o Gideão era um povo revestido, valente, que creram, que tinham uma fé construtiva, que tinham uma fé renovada, que estavam acreditando que iriam vencer a batalha contra os inimigos. Isso é o povo de Deus, que acredita que mesmo com batalhas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Então Deus nos amou primeiro, João 3,16, Deus nos amou primeiro e esse amor foi expresso, carimbado, expressivo, através do envio da permissividade de Deus, para que Jesus despisse da sua glória, deixasse no seu trono a sua glória e fosse diante do Pai, se apresentar como voluntário, para que eu e você alcançasse através dessa voluntariedade de Jesus Cristo, sendo como uma ovelha muda, como uma ovelha que foi entregue aos seus tosqueadores e não abriu a sua boca, e em nenhum momento murmurou, nenhum momento sequer desistiu, mas foi avante. Quando nós olhamos para esse tema, em Cristo sigo em frente, você coloca aí Jesus, ele seguindo em frente na sua missão, seguindo em frente na sua dedicação e na chamada que Deus tinha com ele para o exercício das boas novas do Evangelho. Por isso que ele disse, quando ele chegou com 12 anos no templo, ele abriu o rolo da lei e ele leu a profecia de Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim, para que me ungiu, para abençoar, salvar, libertar, tirar das garras do inimigo, os cativos e os oprimidos. Aí você salta em Mateus, o capítulo 11, versículo 28, que é onde Jesus fala, vinde a mim todos os cansados e os oprimidos, que eu vos aliviarei. Sabe o que é isso? É a construção de uma fé poderosa em Jesus,
Deus sobre no Pai, porque ele buscou isso. Mateus, no capítulo 4, a tentação de Jesus, ele foi conduzido ao deserto através do Espírito. E quando ele foi conduzido ao deserto, através do Espírito, ele estava construindo um direcionamento de Deus sobre a vida dele, para que esse direcionamento fosse automaticamente dado por nós, com o entendimento de uma mentoria de Deus, para que compreendamos que a luta é grande, bate o desespero, bate a depressão, tenta bater a depressão espiritual, mas mesmo assim, ele disse que somos fortalecidos e ainda diz que eu preciso ter bom ânimo, eu preciso entender a aflição do Senhor, para que numa época que nós estamos vivendo, numa pós-modernidade, de um mundo que nós estamos passando, eu consigo ainda viver diante de toda essa sociedade incrédula, uma sociedade idólatra, uma sociedade que não crê no Evangelho e no poderio de Deus, só lembra de Deus no momento da dor e da aflição, mas numa sociedade que age assim, eu consigo ter o exercício da palavra sobre a minha vida e sobre a minha forma de ser, meu comportamento, meu caráter, minhas tomadas de decisões, minha forma de pensar, minha forma de se expressar para com o outro, a forma ética cristã, a forma ética ministerial, a forma ética diante do familiar, profissional, acadêmica. Então, essa construção, quem faz é o Espírito de Deus, pela sua palavra do Pai em nossa vida. E aí Deus vai sendo glorificado cada vez mais sobre nós. Observamos um versículo bíblico que Deus tem um propósito muito poderoso com nós. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Olha o que está escrito. Que nos salvou e nos chamou com a santa vocação, não segundo a nossa obra, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes do tempo do século. Olha só, irmãos, ele nos salvou, porque primeiro ele lançou Jesus para termos a aproximação do resgate. Houve ali o resgate de Jesus, houve ali a redenção de Jesus sobre nossa vida, e aí houve também o processo vicário de Jesus sobre nós, sobre a humanidade. E aí, quando Paulo ensina para Timóteo, jovem, um futuro evangelista, depois um futuro líder de uma igreja, um futuro missionário, e aí ele fala, Timóteo, sabe, ele nos salvou para uma santa vocação. Salvou os crentes que virão para uma santa vocação. Salvou a igreja, não sei qual é o nome da tua igreja, do teu ministério, mas salvou aí o teu ministério que você congrega para uma santa vocação, para um santo exercício, para as obras serem abençoadas. E através disso, continua Paulo dizendo para Timóteo nesse mesmo versículo, para que segundo o seu próprio propósito da graça, do favor imerecido, da pessoa bendita de Jesus, que nos foi dado por Cristo em nós, antes dos tempos dos séculos. Ou seja, ainda que chega o final do tempo, do findar do Apocalipse, que nós já estamos vivendo, algumas etapas, e quando chegar diante do final, da vinda de Jesus, o que vai acontecer? A santa vocação está em exercício. Então eu preciso entender, compreender, valorizar a santa vocação sobre a minha vida, o meu interior. E quando eu tenho a santa vocação no meu interior, observamos um versículo bíblico em Romanos, do capítulo 3, versículo 24. Olha aí, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então, meus queridos, observe bem a palavra de Deus, que quando nós observamos a palavra do Senhor de uma forma mais profunda, eu não sei ler, eu não consigo entender. Então peça para Deus graça, peça para Deus uma orientação e uma visão para que você entenda. Nosso irmão apóstolo Tiago disse, aquele que pede sabedoria, Deus dá. Então se ele disse
Eu preciso pedir para Deus, Deus me dá sabedoria para compreender cada vez mais a sua palavra, entender os seus desígnios, entender o processo que o Senhor tem para comigo, para que eu não seja confundido, para que eu não seja enganado, para que eu não seja uma pessoa que não entenda aquilo que o Senhor está falando, para que o discernimento do Espírito de Deus esteja sobre nossa vida, para entender a voz do Senhor, para não entender a voz do inimigo e para que compreenda a voz da humanidade. Então entendemos que somos gratuitamente justificados. Ele nos justificou, nos perdoou diante do pecado, nossas fraquezas, nossos flagelos, nos fez novo, uma nova criatura. Então por que a igreja é assim? Então por que as pessoas estão assim? Sendo que a Bíblia diz que nós somos novo, uma nova criatura, um novo ser, um novo processo de vida. Tudo acontece desde que eu permita Deus operar e trabalhar sobre a minha vida. Existem pessoas que querem de Deus isso, mas não permite, não aprendeu a permitir para Deus a mudança no seu interior, a mudança da sua forma de se expressar e entender que Deus muda todas as coisas. Muitas pessoas até julgam e prejulgam dizendo, eu nasci assim, e vou morrer assim, Deus me chamou e quer que eu seja assim. Compreenda se realmente isso é chamado de Deus dessa forma. Então, por isso que o apóstolo Tiago disse, aquele que peça sabedoria, peça para Deus para que tenha, para que receba, para que viva essa sabedoria de Deus. O temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, se eu tenho temor a Deus, eu estou sendo sábio. E se eu tenho essa sabedoria, automaticamente eu vou vencendo cada dia, cada momento, na presença e na glória do Senhor. Vou construindo, vou edificando a minha casa, não é na areia do mar, e nem na areia da praia. Eu vou edificando a minha casa na rocha, que é firme e forte. Vou edificando a minha casa espiritual, na pedra angular, na coluna espiritual. É onde eu estou revestido e fortalecido. E eu preciso alimentar isso. Como? Bíblia, jejum, oração, pedindo para Deus intimidade, pedindo para Deus revestimento de uma armadura, para que você vença. Os dias são maus, trabalhosos, difíceis, mas eu preciso vencê-lo em uma batalha íntima, uma batalha interna, para que eu consiga permitir o meu coração e a minha mente e o meu espírito humano sincronizado com o Espírito de Deus. E aí o que vai acontecendo? Toda rapina, toda amargura, todo ódio, tudo que não presta, toda mentira, todo erro, toda vanglória, todo ego, tudo que não presta, Deus vai tirando, porque eu vou permitindo isso sendo trabalhado por Ele. E aí o Senhor vai sendo glorificado e engrandecido. Mas existe isso na casa de Deus? Mas existe isso na igreja do Senhor? Não pode. Na tua igreja não tem essas coisas. Fica tranquilo, porque aí diz que é glória, né? E diz que é aleluia, e bate palma, e é glórias e honras, é poder, é maravilha. Não pode ter vanglória, não pode ter ego, não pode ter, está seguindo somente a si mesmo, somente os seus próprios passos, não pode estar seguindo somente a sua própria sabedoria, aquilo que somente você entende, mas eu preciso seguir a orientação da revelação de Deus sobre a nossa vida. Por quê? Nós somos apenas vaso de barro. Ou você esqueceu isso? Somos apenas a poeira do vento. E um dia voltaremos a isso. Quer ver uma confirmação maravilhosa? 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7, está escrito, Paulo, nosso irmão, o apóstolo Paulo diz, e temos porém esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Olha aí, irmãos. Então toda glória a Deus, toda exaltação, toda honra ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir do momento que o ego tentar crescer, porque talvez ele brota, ele tenta fazer com que eu acho que eu tenho, ou eu acho que eu sou, eu acho que eu consigo, eu acho que eu faço e que eu falo e aconteço. Todo esse vaso, desta forma de condução, pode ter certeza que o Espírito de Deus não está envolvido. O Espírito do Senhor não tem envolvimento com esse tipo de condição. O Espírito do Senhor, ele é simples, é objetivo e eficaz.
ele está em quem está com ele, ele está em quem está com o filho, ele está quem está com o pai. Então, quando Paulo disse essa palavra, ele estava se referindo, olha, o que nós somos e o que temos, o que pretendemos. O que nós somos? Somos um vaso de barro, nas mãos do oleiro, não é assim que Jeremias falou, lá no capítulo 18? Vaso na mão do oleiro, então nós somos apenas um vaso na mão do oleiro, somos apenas um instrumento, somos apenas a ferramenta bem ajustada que sempre precisa ser nas mãos do Senhor. E quando nós somos o vaso, a ferramenta nas mãos do Senhor, aí o Senhor vai despejando a sua excelência. O que é a sua excelência? O seu melhor, a sua glória, a sua virtude, a sua unção, né? Tem gente que pensa que Deus vai, vou ter derramar um óleo, o cálice, pronto, agora estou cheio de poder. Irmãos queridos, que conotação tão errônea, não pensa que é assim só não, os tempos hoje, eu preciso ter... Versículo 12, tivemos aqui um problema técnico, mas estamos restabelecidos para a glória de Deus. A batalha é nossa, irmão, a vitória é grande, ainda que quando nós falamos de assuntos de batalhas, de lutas, grandes são as situações, mas somos mais do que vencedores. As portas do inferno não podem contra a igreja, não pode contra você. Não pode, sabe por quê? Porque Deus está na tua vida, Deus está contigo. E se você crê nessa noite, se você acredita nisso, se você confia nisso, se você busca isso, Deus confirma isso sobre você. Então as portas do inferno não podem, ainda que tente, mas ela não pode destruir o projeto, a obra, o chamado de Deus sobre nossa vida. 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 12. E também todos, irmãos, que aqui piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Olha aí, seguindo avante em Jesus, padecer perseguição. Ou você acha que o evangelho do Senhor é um mar de rosa? Quem foi que falou isso para você? Aonde está isso na Bíblia? Aonde está escrito que o evangelho seria apenas açucarado, né? Seria apenas uma doçura. Tem situações amargas que provam a nossa vida e faz com que testam a nossa intelectualidade e testam cada vez mais a nossa presença em Deus. Então, apóstolo Paulo dizendo para Timóteo que aqueles que estão em Cristo sofrerão perseguição. Não adianta alguém falar que, irmão, eu estou sofrendo uma perseguição. Qual é a perseguição que você está sofrendo? Eu poderia detalhar alguns tipos de perseguições que os crentes nos dias de hoje estão sempre cabíveis a sofrer, mas nem sempre aquilo que eu acho que está sendo. E por isso que eu tenho que ter discernimento da visão de Deus. E aí a glória de Deus vai ser poderoso. Posso passar por perseguição na família? Posso ter perseguição no trabalho? Pode ter perseguição na escola, na faculdade, a área acadêmica? Pode. Posso ter perseguição com os colegas? Pode, mas a maior perseguição que eu não entendo que não deveria existir é na igreja. Na igreja não pode ter perseguição. Ninguém pode perseguir ninguém. A igreja é um lugar de amor, de paz, de renovação, de libertação. É um lugar que estarmos sempre diante da presença do Senhor. E o lado humano não pode acontecer sobre a nossa vida. Tem que acontecer a glória, a virtude do Senhor Jesus. 2 Timóteo, capítulo 4, capítulo 4, versículo 3, está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas também, não tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Meus queridos e amados irmãos, antes de começar a falar desse versículo aqui, quero louvar a Deus pela tua vida. Quero louvar a Deus pelas suas orações, por esse projeto, por esse propósito. Quero louvar a Deus pelo teu apoio por esse programa. Quero louvar a Deus pelo teu apoio por esse canal de streaming, dessa web TV. Quero abençoar a tua vida para que Deus continue te dando graça, para que você tenha força e ânimo, vontade e o desejo de estar sempre ouvindo essa palavra, prestigiando esse trabalho, para que o nome do Senhor possa ser glorificado aí na tua casa.
onde você estiver nos vendo, no seu smartphone, no seu tablet, na sua Smart TV, no seu computador, não sei. A única coisa que eu sei é que Deus se faz presente aonde damos a oportunidade do Evangelho crescer, ao Evangelho ser disseminado. Aí Deus se faz presença. Isso é que é importante para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, meus irmãos e amados, quando nós voltamos aqui, 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 3, que nós acabamos de ler, porque virá o tempo e que não suportarão. É o tempo que nós estamos vivendo. Muitos estão deixando a glória, muitos estão deixando a igreja, muitos estão deixando a comunhão, muitos estão deixando a presença de Deus, porque não estão suportando mais a sã doutrina. Estamos vivendo uma época em muitos lugares por aí de um eufemismo espiritual, um eufemismo ministerial, um eufemismo doutrinário. O que é isso, irmão? O eufemismo, ele vem de uma tradução de aquilo que é de uma forma mais bruta, de uma forma mais direta, e muitas vezes eu pego isso, distorço, mudo para de uma forma mais leve, de uma forma mais agradável, para que você entenda que o evangelho é açucarado, é apenas açucarado, e não tem momentos difíceis. Quando o evangelho fala de arrependimento, quando eu pratico o eufemismo, eu mudo essa palavra arrependimento e trato muito somente como perdão. Quando o evangelho fala de santificação, eu mudo esse contexto, essa exegese, essa hermenêutica, né? E aí o que eu faço? Eu tiro a palavra santificação e coloco apenas a palavra separado para Deus. Veja como a coisa muda um pouco a forma de interpretar, mesmo sabendo o que significa isso. Mas a forma da interpretação, a forma de como ela é conduzida, vai trazendo para outras pessoas, principalmente os de fora que estão chegando ao reino de Deus, uma forma leve, um evangelho bem tranquilo, bem light, bem gostoso de se viver, aonde não tem luta, aonde não tem perseguição, aonde não tem situações adversas, aonde não tem situações de incidentes, anormalidades. O Evangelho de Cristo não é isso. O Evangelho de Cristo, ele tem a bênção e tem as provações. Ele tem provações e tem a bênção. O Evangelho de Cristo, ele é rendição. O Evangelho de Cristo é chamada, é sair do mundo pecaminoso, é sair das garras do inimigo. O Evangelho de Cristo é mostrar para nós que para eu viver com Deus, eu não preciso ter práticas e nem copiar o mundo, e nem os seus ensinamentos e as suas doutrinas. Eu preciso estar vivendo a doutrina de Deus, em compreender com como ela se expressa em minha vida no presente século, o que Deus tem para falar comigo e contigo nos momentos atuais, nos dias atuais. É tudo que Deus tem para falar na sua palavra para com a minha vida, nos usos e costumes, na forma, na condução, no comportamento, na vivência de Deus, minha forma de adorar, minha forma de ir para a igreja, minha forma de quando eu estou na casa de oração, minha forma de ser igreja no mundo difícil e incrédulo, minha forma de ser igreja no ambiente familiar e profissional. Então isso tudo, aonde eu tenho essas respostas? Observando a palavra de Deus e pedindo para que o Espírito Santo vai te conduzindo ao conhecimento, e o nome do Senhor será engrandecido. Porque quando eu vou entendendo que a sã doutrina, a raiz, aquela que é a raiz, né? Não é essa doutrina que muitos estão pregando por aí afora, né? Uma doutrina fantasiosa, uma doutrina de ilusão, uma doutrina que mostra que você não precisa ser desse jeito, porque Deus perdoa, Deus te ama, Deus é amor, só quer só o coração, só quer só você estar do jeito que você está, que Deus te compreende e Ele te ama. Poderá ser tarde demais no ato do arrependimento, porque Jesus virá para levar um povo remido, lavado. Lavado do quê? Da palavra. Lavado do quê? Das coisas ruins. Lavado do quê? Da sujeira do mundo. Lavado do quê? Das coisas que o mundo oferece. Lavado pela palavra e o quê? Remido, lavado e de boas obras.
ou seja, pessoas que executam para que o reino cresça, para que a glória de Deus cresça naquele ambiente de adoração chamado igreja, naquele ambiente de adoração chamado ajuntamento no culto para com Deus. E aí o que vai acontecendo? Amontoando as coisas que o inimigo tenta me tirar na presença de Deus, não vai conseguir, porque estamos revestidos de Deus sobre a nossa vida. 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 30. Olha aí, por causa disso, meus queridos irmãos, e por causa das coisas que estão sendo nos dias de hoje, o versículo que o apóstolo Paulo diz, na leitura oficial da Santa Ceia, muito conhecido entre os irmãos, a igreja, né? Por causa disso, entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Ou seja, por causa disso, por causa da falta de comunhão, por causa do desejo de continuidade na presença de Deus, por causa do desejo de estar expressando alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu transmito para Deus alegria e Ele transmite para mim força. É uma troca. E quando eu transmito para Deus alegria, o desejo de continuar na presença do Senhor, avante. Aí o que vai acontecendo? Por falta disso, o versículo diz, há entre vós muitos fracos e doentes, fracos na fé, fracos na palavra, fracos sem determinação, sem motivação, desmotivado. Tem muita gente na igreja, irmãos, que precisa mudar. Tem muita gente na casa de Deus desmotivado. Tem muita gente na casa de Deus que está fraco espiritual. Está lá, mas está fraco espiritual. Não consegue enxergar mais a glória e a virtude do reino. Está doente espiritual, anêmico, está raquítico espiritual, franzino, paupérrimo de espírito, não consegue enxergar mais nada. E aí o que acontece? Vem o final do versículo que diz, a dormência, vem a dormência espiritual, está dormindo, o tempo passando, não consegue enxergar mais nada, não consegue ter mais objetividades na sua caminhada humana, dirá espiritual, na presença de Deus. Irmãos, isso é perigoso, é perigosíssimo, por isso que precisamos ter o quê? Comunhão com Deus, para que o Senhor seja engrandecido cada vez mais. Falar em engrandecer a Deus pela sua vida, que está aqui no chat do YouTube. Deus abençoe os meus queridos irmãos que está aqui conosco, de toda a igreja remanescente em Cristo. Que Deus continue abençoando. Está aqui alguns amados e queridos que está contemplando este projeto para a glória de Deus. Irmãos, quando nós apoiamos a obra de Deus, não importa. Eu aprendi uma coisa com Deus que já tem um tempo. Ainda que eu tenho pouco tempo na presença de Deus, 20 e pouquinhos anos, mas eu aprendi uma coisa interessante com Deus. Não importa quem está falando, o que importa é o que está sendo falado. Muitas pessoas olham para as coisas de Deus, se referindo à igreja, e estão mais propícios a observar, analisar a quem está falando. Está mais focado a quem está falando, está mais se admirando, até uma idolatria, se podemos dizer assim, quem está falando. E muitas vezes esquece o que está sendo falado. A Bíblia diz que eu tenho que examinar a profecia, as escrituras, e não o profeta, e não o mensageiro. Quando eu inverto a situação, eu deixo de ser abençoado. E quando eu apoio essa causa, eu sou abençoado. Você é abençoado. Sabe por quê? Porque você está envolvido no crescimento do reino. E muitas vezes a gente temos a oportunidade de seguir em frente na presença de Cristo para o crescimento do reino. E estamos deixando de isso acontecer. Para a gente ir fechando, vamos ler João no capítulo 16, versículo 33. Glórias a Deus. Compartilhe esse projeto, meus irmãos, nos seus contatos, em vossas redes sociais. João 16:33 está escrito: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Alguém me disse uma vez, sabe por que Jesus venceu? Sabe por que Jesus foi vitorioso? Porque ele era Cristo, porque ele era Deus. Irmão, se você for analisar, esse João 16:33, ele faz um pequeno paralelo, uma pequena referência,
Quando Jesus, irmãos, lá em Mateus 4, foi tentado, foi levado ao deserto. Então, ali o Espírito estava nele, estava 100% Cristo divino, e estava 100% homem, filho do homem, estava 100% dentro dessas duas matérias, características e opções. Então, ele era 100% homem, porque ele teve sede, teve calor, teve cansaço, e 100% Deus, divino nos seus poder e nos milagres, e sendo filho do Altíssimo. Então o Espírito Santo que estava sobre ele, que o conduziu ao deserto, para trabalhar no deserto, diante de um jejum extenso, diante de uma trajetória extensa, liberto das coisas do mundo ali, o Jesus homem, para compreender ali uma aproximação, viver uma aproximação com Deus, com o Pai, só Jesus e o Pai ali. E o Espírito Santo operando e trabalhando e renovando e dando forças para Cristo. Então, ali, Cristo homem. E aí o que aconteceu? Ele venceu o mundo porque o Espírito estava sobre ele. Nós venceremos porque o Espírito está em nós. Ele venceu o mundo porque ele é a palavra. E nós venceremos o mundo porque estamos na palavra. Ele venceu o mundo porque ele tinha o poder de Deus. E nós venceremos o mundo porque o poder de Deus está em nós. Porque o Espírito de Deus está em nós, é o poder de Deus. E se o poder de Deus está em nós, o verbo vivo de Deus, que é a sua palavra, está nos fortalecendo para vencer o mundo. E quando eu venço o mundo, aí Jesus completa dizendo, e tende o quê? Bom ânimo, alegria, convicção, para que essa palavra tenha poder de execução sobre a nossa vida. Não basta conhecer Bíblia, não basta você mostrar para mim que conhece Bíblia, que conhece as versões bíblicas, que conhece muita coisa boa, enciclopédia bíblica, muita coisa que voltado ao ensino bíblico. Não basta você mostrar isso para mim. O que para Deus importa é se isto está tendo poder sobre a tua vida, se está mudando a tua vida, se está te dando crescimento, crescer na graça e no conhecimento. É isso que Deus quer saber. Conhecimento, o diabo até sabe. Pessoas que não andam com Deus e também conhecem Bíblia, conhecem muito bem vários versículos e capítulos. Isso é interessante, porque vê que a pessoa leu e decorou e estudou o texto. Mas diante desse texto, diante dessa oratória, o que Deus quer em nós? Vivemos uma exposição da palavra em nossa vida. A exposição, a oratória, a transformação e a cultura bíblica em nosso viver. E quando nós estamos diante dessa trajetória, o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe o nome do nosso Senhor Jesus Cristo em tua vida, cada vez mais, para que você seja cheio da virtude de Deus e você continue batalhando, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Vai nessa tua força, como diz Deus, o anjo do Senhor para Gideão, lá em Juízes. Vai na sua tua força, varão valoroso, varoa valorosa. Continue avante na presença do Senhor, continue avante nas pisaduras, porque através dessas pisaduras nós somos sarados, cuidado, guiado, instruído pelo Senhor. Continue revestido pela armadura de Deus, porque quando o diabo lançar os seus dardos inflamáveis sobre mim, sobre você, irão cair por terra e o nome do Senhor será engrandecido. Quarta-feira que vem estaremos lá aqui de novo, assim Deus permitir, para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Se inscreva no canal Sanil, se inscreva no canal Fábio Vladimir, ative o sininho, abençoe essa obra, esse projeto. Marque na tua agenda, quarta-feira que vem às 21 horas. Estaremos aqui com mais um tema diferenciado, sistemático, para a glória de Deus Pai, dentro do universo cristão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.